Há momentos na vida que cabem em um segundo, mas mudam tudo. Para Natália, foi o instante em que percebeu que sua filha de 5 anos não conseguia desviar os olhos do prato de outra criança. Não era apenas fome, era o olhar de quem nunca teve. E quando ela tentou sair daquele restaurante em silêncio, carregando sua dignidade nos ombros, um pai solteiro viu algo que a maioria ignoraria: uma mãe lutando sozinha. O que ele fez depois mudou 2 famílias para sempre. Mas antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários, de onde você está ouvindo? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Agora, vamos voltar àquela tarde de sábado. Vinícius Monteiro tinha aprendido a ler pessoas nos detalhes que a maioria ignora. Não era um talento natural. Era sobrevivência transformada em instinto. Naquela tarde de sábado, sentado com sua filha Sofia, de 6 anos, no restaurante Sabor Caseiro, ele percebeu a mulher assim que ela atravessou a porta. Ela segurava a mão de uma menina pequena, talvez 4 ou 5 anos, com cachos castanhos que precisavam de um corte. A mulher vestia uma blusa branca que já tinha sido lavada muitas vezes, e suas sandálias estavam gastas nas laterais. Mas não era a roupa que chamou a atenção de Vinícius. Era o jeito como ela parou na entrada, os olhos percorrendo o ambiente com uma mistura de esperança e medo. Ele conhecia aquele olhar. Tinha sido dele, há não muito tempo atrás. "Papai, posso pedir suco de laranja?" Sofia perguntou, balançando as pernas na cadeira alta. "Claro, princesa. Você tirou nota boa na prova de matemática. Merece comemorar." Sofia sorriu, mostrando o espaço onde 2 dentes de leite haviam caído na mesma semana. Vinícius sentiu o coração apertar. 3 anos atrás, ele não teria condições de trazer a filha para comer fora, nem mesmo em um lugar simples como aquele. 3 anos atrás, ele estava dormindo no carro com Sofia bebê no banco de trás, fazendo entregas pelo aplicativo até às 2 da manhã. A lembrança veio rápida e cortante. O frio que entrava pelas frestas do Gol 2008. O choro de Sofia que não parava porque ela estava com fome e ele só tinha meia mamadeira de leite. A certeza absoluta de que tinha falhado como pai. "Papai, você tá bem?" A voz de Sofia o trouxe de volta. "Estou sim, filha. Só lembrando de umas coisas." O garçom chegou com o pedido. Um prato de nuggets de frango com batatas fritas para Sofia e um filé de frango grelhado com arroz e salada para ele. Sofia atacou os nuggets com o entusiasmo de quem tinha 6 anos e acabara de receber o melhor presente do mundo. Foi nesse momento que Vinícius viu a menina. Ela estava em pé ao lado da mesa da mulher, mas seus olhos não estavam na própria mesa. Estavam fixos no prato de Sofia. Não era um olhar casual. Era intenso, focado, quase hipnotizado. As mãos pequenas seguravam a borda da mesa onde a mãe tentava ler o cardápio, mas o corpo inteiro da menina estava inclinado na direção deles. Vinícius seguiu a linha do olhar. Os nuggets dourados, as batatas fritas ainda fumegantes. Sofia pegou um nugget, mergulhou no molho de ketchup e deu uma mordida. A menina engoliu em seco, como se pudesse sentir o gosto só de olhar. Algo se partiu dentro do peito de Vinícius. "Sofia", ele disse baixinho. "A menininha ali está olhando para o seu prato." Sofia levantou a cabeça, o nugget ainda na mão. Ela viu a menina e sorriu, acenando. A menina rapidamente desviou o olhar envergonhada. Na mesa ao lado, a mulher conversava em voz baixa com o garçom. Vinícius conseguia captar fragmentos da conversa. "Só o prato executivo mesmo, o mais simples." "A senhora tem certeza? É para 2 pessoas?" "Vamos dividir. Ela come pouco." Mentira, Vinícius pensou. A menina estava faminta. Qualquer um com olhos podia ver. O garçom se afastou e a mulher abriu a bolsa. Vinícius viu suas mãos trêmulas contando notas amassadas e moedas. Ela separou o dinheiro em pequenas pilhas sobre a mesa, contou 1 vez, 2 vezes. Então seu rosto empalideceu. O garçom voltou alguns minutos depois com uma expressão desconfortável.
Desculpa, senhora, mas o prato executivo é R$ 22 e o consumo mínimo aqui é R$ 25 por pessoa. A senhora tem R$ 39, então falta... Eu sei quanto falta. A mulher cortou, a voz tensa. Desculpa, eu achei que tinha mais. Posso trazer um refrigerante para completar o valor mínimo? Não, obrigada, a gente vai embora. A mulher começou a juntar o dinheiro rapidamente, as mãos tremendo. A menina perguntou algo baixinho, mas a mãe apenas balançou a cabeça. Ela se levantou, pegou a mão da filha com firmeza e começou a caminhar em direção à porta. Mas a menina não queria ir. Ela se virou, olhando para trás, e seus olhos encontraram o prato de Sofia novamente. Dessa vez, Vinícius viu algo que fez sua garganta fechar. Não era só fome, era desejo puro. O desejo de uma criança que provavelmente nunca tinha provado nuggets de frango na vida. Fique aqui, Sofia. Já volto. Vinícius se levantou e atravessou o restaurante rapidamente. A mulher já estava empurrando a porta quando ele chegou. Com licença, espera, por favor. A mulher congelou. Quando se virou, seus olhos estavam duros, defensivos. Olhos que já esperavam o pior antes mesmo de ouvir o que ele tinha a dizer. Eu não quero ser inconveniente, Vinícius começou escolhendo as palavras com cuidado. Mas eu e minha filha pedimos demais. Tem comida sobrando. Eu pensei que talvez vocês pudessem se juntar a gente. Não. A resposta foi rápida e cortante. Eu só queria... Eu disse não. A mulher puxou a menina para mais perto. A gente não precisa de caridade. Não é caridade, é só... Eu sei o que é. A voz dela estava carregada de uma dor que ia além da situação imediata. E eu agradeço, mas não. Por favor, eu não quis ofender. Você não ofendeu. Ela respirou fundo, e Vinícius viu o esforço que fazia para manter a compostura. Você parece uma pessoa boa. Mas eu aprendi da pior forma possível que ajuda sempre vem com um preço. E eu não posso pagar. Não tem preço nenhum. Eu só... Obrigada. Mas não. Ela se virou e saiu. A menina olhando para trás com aqueles olhos grandes e tristes. Vinícius ficou parado na entrada, sentindo-se completamente impotente. Quando voltou para a mesa, Sofia estava esperando com uma expressão preocupada. Papai, por que a moça não quis comer com a gente? Como explicar isso para uma criança de 6 anos? Como dizer que às vezes o orgulho é a única coisa que resta quando tudo mais foi tirado de você? Às vezes, filha, as pessoas têm medo de aceitar ajuda. Por quê? Porque tem gente ruim no mundo que finge ajudar, mas na verdade quer machucar. Aí as pessoas boas ficam com medo de todo mundo. Sofia pensou nisso por um momento. Então olhou para o seu prato ainda cheio de nuggets. A menininha estava com muita fome, né, papai? Estava sim. Igual você conta que você ficava quando a mamãe foi embora? Vinícius engoliu em seco. Sofia era pequena, mas era perceptiva. Ela sabia que a mãe tinha morrido quando ela tinha 3 anos. Sabia que o pai tinha passado por tempos difíceis, mas ela não conhecia todos os detalhes das noites que ele passara em claro, das refeições que ele pulava para garantir que ela comesse. Parecido sim. Então a gente precisa ajudar ela. Eu tentei, princesa, mas ela não quer. Sofia franziu a testa pensativa. Então seus olhos se iluminaram com aquela determinação que ela herdara dele. Então a gente precisa fazer ela querer. Vinícius sorriu, apesar da tristeza no peito. É mais complicado que isso, Sofia. A vovó Carmen não fez você querer ajuda? A menção de Dona Carmen fez Vinícius pausar. Ela tinha razão. Dona Carmen tinha conseguido fazer algo que ninguém mais conseguira. Oferecer ajuda de um jeito que não parecia esmola. Tinha sido há 4 anos. Vinícius estava fazendo entregas pelo aplicativo, com Sofia bebê dormindo no bebê conforto no banco de trás. Era uma noite fria de julho, e ele acabara de pegar um pedido para entregar no condomínio Vila do Mar. O apartamento era o 304. Dona Carmen. Quando ela abriu a porta, Vinícius estava tremendo de frio e de cansaço.
Sofia tinha acordado chorando no elevador, e ele precisara pará-la na escada para trocar a fralda. Você não tem onde deixar ela, filho? Dona Carmen perguntara, olhando para o carro pela janela. Não, senhora. Mas ela é tranquila, não atrapalha. Dona Carmen estudou o rosto dele por um longo momento. Então disse algo que mudou tudo. Você sabe fazer pão? A pergunta foi tão inesperada que Vinícius pensou ter ouvido errado. Como? Pão. Você sabe fazer? Não, senhora. Quer aprender? E ali, na porta daquele apartamento, Dona Carmen fez uma proposta. Ela era viúva, e o marido tinha sido padeiro a vida inteira. Tinha deixado todas as receitas, todos os segredos, mas ela não tinha ninguém para passar aquilo adiante. Se Vinícius quisesse, ela ensinaria. Ele podia trazer Sofia. Era melhor que trabalhar nas ruas até de madrugada. Por que a senhora faria isso? Vinícius perguntara, desconfiado. Porque meu Osvaldo sempre dizia que receita guardada é conhecimento desperdiçado. E porque você me lembra, meu filho. Ele também era pai solteiro. Também lutava sozinho. Não era caridade. Era legado. Era respeito. Era dar a um homem uma ferramenta para construir o próprio futuro, não uma muleta para se apoiar. Vinícius tinha aceitado. Durante um ano, 3 vezes por semana, ele ia ao apartamento de Dona Carmen. Ela ensinava, ele aprendia. Sofia brincava com os potes de farinha no chão da cozinha. Lentamente, Vinícius começou a vender pães na vizinhança. Depois, abriu a padaria pequena. Depois, a padaria cresceu. Dona Carmen tinha morrido 6 meses atrás, mas o legado continuava. A padaria Pão Nosso era a prova viva de que uma pessoa podia mudar a trajetória de outra sem tirar sua dignidade. Papai! Sofia chamou, tirando-o dos pensamentos. Desculpa, filha. Eu estava pensando na vovó Carmen. Ela ia saber como ajudar aquela moça, né? Ia, Vinícius concordou. E talvez ele também soubesse. Só precisava descobrir como. Eles terminaram o almoço em silêncio. Vinícius pagou a conta, e quando saíram, ele olhou para os 2 lados da rua. A mulher e a menina tinham desaparecido, mas ele tinha a sensação de que aquele não seria o último encontro. 3 dias depois, numa tarde de terça-feira, Vinícius levou Sofia para brincar na pracinha do Boqueirão, a 2 quadras da padaria. Era o ritual deles. Depois da escola, antes do jantar, meia hora de balanço e escorregador. Sofia correu na frente, e Vinícius a seguiu carregando a mochila dela. A praça estava cheia de crianças, mães conversando nos bancos, cachorros correndo. E lá, no canto mais afastado, perto do bebedouro, estavam elas. A mulher do restaurante sentada em um banco, sozinha. A menina no balanço, balançando devagar, os pés mal alcançando o chão. Vinícius parou. Sofia não as tinha visto ainda. Ele podia simplesmente levar a filha para o outro lado da praça. Não forçar a situação. Respeitar o espaço da mulher. Mas então ele lembrou das palavras de Dona Carmen. Às vezes, filho, a gente precisa estar presente sem pressionar. Deixar a porta aberta e esperar. Ele se sentou em um banco distante, a uns 15 metros de distância. Tirou um livro da mochila de Sofia e começou a ler. Ou fingiu começar a ler. Na verdade, sua atenção estava na mulher. Ela o tinha visto. Isso era óbvio pela forma como seu corpo ficou tenso. Mas ela não saiu. Não pegou a filha e foi embora. Apenas ficou ali, observando. Sofia finalmente viu a menina no balanço e saiu correndo. É você, a menina do restaurante. A menina parou de balançar, olhando para Sofia com surpresa e timidez. Oi, ela disse baixinho. Você quer brincar comigo? Eu sou a Sofia. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela? Que nome bonito! Vem, vamos no escorregador. Vinícius observou as 2 meninas correrem juntas, e algo em seu peito se apertou. Do outro banco, a mulher também observava, e pela primeira vez, ele viu sua expressão suavizar. Talvez houvesse esperança ali, afinal. Talvez a porta estivesse começando a se abrir. Durante as 2 semanas seguintes, a pracinha do Boqueirão se tornou o território neutro onde 2 mundos se encontravam sem pressão,
sem promessas, apenas com a simplicidade de duas meninas brincando. Vinícius manteve a distância. Sempre o mesmo banco, sempre com um livro ou o celular, sempre respeitando o espaço de Natália. Ele tinha aprendido com Dona Carmen que confiança não se pedia. Ela era construída em silêncio, tijolo por tijolo, dia após dia. Natália também vinha. Nem sempre, mas frequentemente. Ela se sentava no banco oposto, às vezes com um caderno onde desenhava ou escrevia algo. Às vezes apenas observava Isabela brincar com aquela intensidade protetora de quem teve motivos para nunca baixar a guarda. As meninas não precisavam de incentivo. Sofia tinha herdado a facilidade social do pai, e Isabela, apesar da timidez inicial, começou a se abrir como uma flor que finalmente encontrou o sol. Isabela, você viu como eu consigo fazer o balanço ir bem alto? Sofia gritou certa tarde, bombeando as pernas com determinação. Eu tenho medo de ir muito alto, Isabela admitiu, balançando devagar. Quer que eu ensine? Você só precisa jogar as pernas para frente quando vai para frente e para trás quando volta. Olha! Vinícius sorriu vendo a filha ensinar. Sofia tinha apenas 6 anos, mas já entendia instintivamente que ensinar era diferente de fazer por alguém. Ela não ofereceu empurrar Isabela. Ela ofereceu mostrar como. Do outro banco, Natália também observava. Vinícius capturou seu olhar por um segundo e ela rapidamente desviou os olhos. Mas ele tinha visto algo ali. Não era mais só desconfiança. Era algo mais suave. Talvez gratidão pela forma como Sofia tratava Isabela como igual. No 10º dia, algo mudou. Era uma quinta-feira nublada, com aquele vento frio típico de setembro em Praia Grande. Havia poucas crianças na praça. Sofia e Isabela estavam no gira-gira quando começou a chover. Uma chuva fina, mas persistente. Vamos, Sofia, precisamos ir. Vinícius chamou, abrindo o guarda-chuva. Isabela olhou ao redor, procurando a mãe. Natália estava vindo do bebedouro, mas sem guarda-chuva. Ela pegou a mão de Isabela e começou a se afastar rapidamente, os dois se molhando. Vinícius não pensou, apenas agiu. Natália, espera! Ela parou, virando-se devagar. A chuva já tinha colado o cabelo no rosto dela. Vocês moram longe? Eu posso dar uma carona. Não precisa. Vocês vão se molhar. Já estamos molhadas. Vinícius suspirou. Por favor, é só uma carona. Eu não vou nem sair do carro. Vocês entram, eu dirijo, vocês descem. Só isso. Natália olhou para Isabela, que estava tremendo levemente. A menina tinha acabado de se recuperar de uma gripe na semana anterior. Vinícius viu o momento exato em que a preocupação materna venceu o orgulho. Tudo bem, ela disse, a voz quase inaudível. Obrigada. O carro de Vinícius era um Onix cinza, 2 anos de uso, bem cuidado, mas sem luxo. Ele abriu a porta de trás e as meninas entraram juntas, conversando animadamente sobre o escorregador. Natália ficou parada do lado de fora. Pode entrar na frente, Vinícius ofereceu. Ela hesitou, então entrou, sentando-se o mais longe possível da porta do motorista, o corpo tenso como uma corda de violão. Onde é? Na Rua das Palmeiras, perto do Mercadinho São João. Vinícius conhecia a área. Era um bairro antigo, com casas populares e alguns prédios de 3 andares sem elevador. Ele ligou o carro e começou a dirigir em silêncio. Mamãe, a Sofia disse que o papai dela faz pão. Isabela falou animada do banco de trás. É verdade, moça. Vinícius, ele se apresentou, olhando pelo retrovisor. E sim, eu tenho uma padaria. Pequena, mas é minha. Que legal. Eu adoro pão. Mas a gente só compra quando tem promoção. Isabela, Natália cortou, a voz tensa. Mas é verdade, mãe. Você sempre diz que tem que esperar a promoção. Vinícius viu o constrangimento passar pelo rosto de Natália como uma onda. Ela fechou os olhos por um segundo. Crianças são sinceras demais às vezes, ele disse levemente, tentando aliviar o clima. Sofia outro dia contou para a professora que eu queimei o jantar 3 vezes na mesma semana. Mas você queimou, papai. Sofia defendeu-se.
Vinícius riu. Queimei mesmo. Ele viu os lábios de Natália se curvarem levemente. Não era bem um sorriso, mas era algo. É ali. Ela apontou para um prédio de 3 andares com pintura desbotada. Apartamento 12, primeiro andar. Vinícius parou em frente. Natália já estava com a mão na maçaneta quando Isabela falou novamente. Mamãe, a gente pode convidar a Sofia para brincar lá em casa um dia? O silêncio que seguiu foi pesado. A gente não tem muito espaço, filha. Mas tem o tapete que a gente pode colocar as bonecas. Outro dia, Isabela. Mas... Eu disse outro dia. A voz de Natália era firme agora, final. Ela saiu do carro rapidamente, puxando Isabela com ela. Mas antes de fechar a porta, ela se virou. Obrigada, pela carona. Não precisa agradecer. Ela olhou para ele por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar algo. Por que você continua sendo gentil, mesmo depois que eu fui rude? A pergunta pegou Vinícius desprevenido. Ele pensou em todas as respostas que poderia dar. Porque ele tinha estado no lugar dela. Porque Dona Carmen tinha sido gentil com ele. Porque era a coisa certa a fazer. Mas o que saiu foi mais simples. Porque eu sei como é. Ter orgulho demais para pedir ajuda, mas precisar dela desesperadamente. Eu sei como é. Algo mudou nos olhos de Natália. A armadura não caiu, mas apareceu uma rachadura. Você não me conhece, ela disse baixinho. Não, mas eu conheço aquele olhar. Eu já tive ele. Natália apertou os lábios, então acenou rapidamente e entrou no prédio com Isabela. Vinícius ficou ali parado por um momento, as mãos no volante, o coração pesado. Sofia estava quieta no banco de trás, incomumente silenciosa. Papai, a Isabela mora num lugar pequeno, né? Parece que sim. Igual a gente morava quando eu era bebê. Naquele lugar que você diz que era apertado. Vinícius olhou para a filha pelo retrovisor. Parecido, sim. A gente pode ajudar elas? Eu tô tentando, princesa. Mas é complicado. Porque a moça tem medo? Isso mesmo. Sofia ficou pensativa, então disse com toda a seriedade de seus 6 anos. Então a gente precisa fazer ela não ter mais medo. Se ao menos fosse tão simples quanto uma criança via o mundo. Nos dias seguintes, Vinícius e Natália continuaram os encontros na praça, mas algo tinha mudado sutilmente. A distância entre os bancos diminuiu. Primeiro 15 metros, depois 10. Depois, uma tarde, Natália se sentou na outra ponta do mesmo banco que ele. Eles não conversaram. Apenas existiram no mesmo espaço, observando as filhas brincarem. Mas era progresso. Foi na segunda semana que Sofia trouxe uma sacola extra de brinquedos. Isabela, olha, eu trouxe umas bonecas para a gente brincar. Sério? Posso mesmo? Claro, olha, essa aqui é a Elsa. Ela é minha favorita, mas você pode brincar com ela. Vinícius viu Natália se enrijecer. Ela abriu a boca para falar, provavelmente para dizer que Isabela não podia aceitar. Mas ele falou primeiro. Sofia adora emprestar os brinquedos. É um problema, na verdade. Semana passada ela emprestou 3 carrinhos para o vizinho e esqueceu. Era mentira, mas uma mentira gentil. Natália fechou a boca, olhando para ele de soslaio. Ela sabia o que ele estava fazendo, mas não protestou. As meninas brincaram por 1 hora, criando histórias elaboradas com as bonecas. Isabela ria de um jeito que Vinícius não tinha visto antes. Livre, leve, infantil. Quando chegou a hora de ir embora, Sofia insistiu que Isabela levasse uma das bonecas emprestada. Você traz de volta na próxima vez que a gente se encontrar, tá bom? Isabela olhou para a mãe, os olhos suplicantes. Natália respirou fundo. Tudo bem, mas você cuida bem dela. Eu vou! Eu prometo! Naquela noite, enquanto Sofia escovava os dentes antes de dormir, ela perguntou: Papai, por que a Isabela não tem brinquedos? Vinícius estava ajoelhado ao lado da cama dela, ajudando-a a trocar o pijama. Brinquedos custam dinheiro, filha. E às vezes as pessoas não têm dinheiro extra para essas coisas. Igual a gente não tinha quando eu era bebê?
Isso. Mas agora a gente tem, né? Temos. Não muito, mas temos o suficiente. Sofia ficou quieta por um momento, processando. Então a gente pode compartilhar com quem não tem? Podemos. E você fez isso hoje. Foi muito bonito da sua parte. A vovó Carmen compartilhava as coisas dela. A menção de Dona Carmen ainda apertava o peito de Vinícius, mesmo meses depois. Compartilhava. Ela me ensinou que a melhor coisa que a gente pode dar é conhecimento. Ela me ensinou a fazer pão, e por isso hoje eu tenho a padaria. Você pode ensinar a mãe da Isabela a fazer alguma coisa? Pela 100ª vez, Vinícius se impressionou com a sabedoria simples de sua filha. Talvez. Mas eu preciso descobrir o que ela sabe fazer primeiro. Então pergunta. Não é tão simples. Por quê? Como explicar para uma criança a complexidade de orgulho ferido e traumas passados? Porque às vezes adultos têm medo de perguntas. Sofia revirou os olhos com toda a dramaticidade que uma menina de 6 anos conseguia reunir. Adultos são complicados demais. Vinícius riu beijando a testa dela. São mesmo, princesa. São mesmo. Na semana seguinte, o destino deu a Vinícius a oportunidade que ele precisava, mas de uma forma que ele nunca esperaria. Era uma terça-feira de manhã. Vinícius estava na padaria, supervisionando a produção, quando viu pela vitrine uma figura conhecida do outro lado da rua. Natália, vestindo um avental simples, carregando um balde e panos de limpeza, entrando em um dos prédios comerciais. Ele não tinha pensado sobre o que ela fazia para viver. Tinha assumido algum tipo de trabalho informal, mas ver a confirmação apertou seu coração. Diarista. Provavelmente ganhando por dia, sem garantias, sem direitos. Durante a hora do almoço, ele a viu sair do prédio, sentar no meio-fio e comer algo embrulhado em papel alumínio. Pão com alguma coisa. Ela comeu rápido, verificou o celular, então entrou em outro prédio. Vinícius voltou para a padaria, mas sua mente estava longe. Você tá estranho hoje, chefe, comentou Rodrigo, o padeiro principal que trabalhava com ele desde o começo. Aconteceu alguma coisa? Rodrigo, você acha que a gente consegue gerenciar o atendimento só com a Tânia e a Carla? Rodrigo franziu a testa. Tá apertado. Por quê? Eu estava pensando em contratar alguém para gerenciar o atendimento, fazer pedidos, organizar estoque, cuidar das redes sociais. Essas coisas que eu faço nas coxas. Faz sentido. Você tem feito o trabalho de 3 pessoas. Mas tem dinheiro para isso? Vinícius tinha feito as contas na noite anterior. A padaria estava indo bem. Não excepcionalmente bem, mas estável. Ele poderia contratar alguém meio período. Não seria generosidade, seria necessidade real. Tem, meio período pelo menos. Então vai fundo. Você precisa de ajuda mesmo. O desafio agora era outro. Como oferecer o emprego para Natália sem parecer caridade? Ele pensou nisso durante dias. Não podia simplesmente chegar e dizer: Ei, tem uma vaga aqui. Ela veria através disso imediatamente. Precisava ser orgânico, real. A solução veio de onde ele menos esperava, de Sofia. Papai, você pode imprimir umas fotos minhas e da Isabela para eu fazer um desenho? Fotos de vocês? Quando eu tirei fotos de vocês duas. Não tirou, mas você podia tirar, na próxima vez na pracinha. Vinícius parou. Uma ideia começou a se formar. Sofia, que tal a gente fazer um mural de amigos na padaria, com fotos das crianças do bairro? Isso seria demais. Posso escolher onde pendurar? Claro. Mas a verdadeira razão para o mural era outra. Era uma desculpa para iniciar uma conversa, para perguntar sobre a vida de Natália, para descobrir suas habilidades. Às vezes, ajudar alguém significava ser criativo. Às vezes, significava construir pontes disfarçadas. E às vezes, significava simplesmente estar presente até que a pessoa estivesse pronta para atravessar. Vinícius estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário, porque Dona Carmen tinha esperado por ele. E isso tinha feito toda a diferença. A oportunidade para uma conversa real chegou numa tarde de sexta-feira,
3 semanas após o primeiro encontro no restaurante. Vinícius tinha planejado tudo cuidadosamente. Levou Sofia para a praça mais cedo que o normal, com uma câmera e um cartaz improvisado. Projeto Amigos do Bairro. Fotos gratuitas para o mural da padaria Pão Nosso. Quando Natália chegou com Isabela, ela viu o cartaz e franziu a testa. O que é isso? Um projeto comunitário, Vinícius explicou, tentando soar casual. Quero fazer um mural na padaria com fotos das crianças do bairro. Criar um senso de comunidade, sabe? Se você deixar, eu tiro uma da Isabela com a Sofia. Natália estudou ele por um longo momento, procurando o truque, a pegadinha. É só uma foto? Só uma foto. Prometo. Posso, mamãe? Por favor, Isabela implorou, já puxando Sofia pela mão. Tudo bem, Natália cedeu, mas seus olhos ainda estavam cautelosos. Vinícius tirou várias fotos das meninas no balanço, no escorregador, abraçadas e fazendo caretas. Natália observou de longe, e ele percebeu que ela raramente sorria, mas quando via Isabela rindo, algo suavizava em seu rosto. Depois das fotos, enquanto as meninas brincavam, Vinícius se aproximou do banco onde Natália estava sentada. Posso? Ela hesitou, então acenou. Ele se sentou, deixando um espaço respeitoso entre eles. Por alguns minutos, nenhum dos dois falou. Apenas observaram as crianças. Foi Natália quem quebrou o silêncio. Por que você continua fazendo isso? Fazendo o quê? Isso. As fotos, os brinquedos da Sofia. Aparecer aqui todos os dias. O que você quer de mim? A pergunta era direta, crua. Vinícius respirou fundo. Eu não quero nada de você, Natália. Eu sei como é estar onde você está. E eu lembro como foi quando alguém me ajudou do jeito certo. Do jeito certo, ela repetiu, com um toque de amargura. E qual é o jeito certo? O jeito que respeita, que não cria dívida, que dá oportunidade em vez de esmola. Natália riu, mas não era um som feliz. Você está romantizando. No mundo real, ajuda sempre vem com corda. Nem sempre. Sempre. Sua voz era firme, carregada de experiência dolorosa. Eu aprendi isso da pior forma. Vinícius virou-se para olhá-la de frente. O que aconteceu, Natália? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou que ela não fosse responder. Então, sem tirar os olhos de Isabela, ela começou a falar. Eu era professora, pedagogia. Trabalhei 5 anos no Colégio Santa Rita, uma escola particular aqui em Praia Grande. Eu amava meu trabalho, amava as crianças. Achava que finalmente tinha estabilidade para mim e para a Isabela. Ela pausou, as mãos apertando o banco. O diretor era um homem chamado Paulo Henrique. Casado, 2 filhos, muito respeitado na comunidade. Ele começou prestando atenção em mim. No começo eram elogios. Você se dedica tanto, as crianças adoram você, essas coisas. Eu achava que era só reconhecimento profissional. Vinícius sentiu o estômago apertar, já prevendo aonde a história ia. Então os elogios ficaram mais pessoais. Comentários sobre como eu estava bonita, convites para discutir projetos depois do horário. Eu recusava educadamente, mas ele não parava. Ficava pior. Ele começou a me tocar, a mão no ombro que durava tempo demais, o abraço que era apertado demais. E eu tinha medo de reclamar. Ele era o diretor. Quem ia acreditar em mim? Ela respirou fundo, tremendo. Até que um dia, ele me chamou na sala dele depois da aula. Trancou a porta. E ele disse que eu devia ser grata pela oportunidade que ele me deu, que ele podia fazer muito mais pela minha carreira, que eu só precisava ser colaborativa. Natália! Vinícius começou, a raiva queimando em sua garganta. Eu disse não. Disse claramente. E saí da sala. No dia seguinte fui chamada à diretoria. Ele estava lá com a coordenadora. Disseram que tinha havido reclamações sobre meu comportamento, que eu estava sendo inapropriada com os pais. Que minha postura estava
causando desconforto. Era tudo mentira. Mas ele tinha poder, e eu não tinha nada. Ela limpou uma lágrima que tinha escapado. Me demitiram na semana seguinte. Disseram que era por justa causa, sem direitos, sem nada. E ele garantiu que eu não conseguisse outro emprego. Ligou para todas as escolas da região, espalhou boatos, destruiu minha reputação antes mesmo de eu tentar me defender. Você não foi à polícia? E dizer o quê? Que ele me fez propostas? Não tinha provas. Era minha palavra contra a dele. E ele era rico, bem conectado. Eu era uma professora de escola particular ganhando salário mínimo. Você acha que alguém ia acreditar em mim? Vinícius não tinha resposta para isso, porque ela estava certa. O sistema era cruel com pessoas sem poder. Eu fiquei 6 meses desempregada. Natália continuou, a voz mais firme agora. Gastei todas as minhas economias. Estava quase sendo despejada quando um conhecido, um cara que eu conhecia de vista do bairro, ofereceu ajuda. Disse que conhecia alguém que estava contratando, que ele podia dar uma palavra por mim. E você aceitou. Aceitei, porque Isabela precisava comer. Porque eu estava desesperada. Ela fechou os olhos. Ele me levou para conhecer o empregador. Mas não tinha empregador. Era só ele num apartamento vazio. E aí ele disse que a ajuda tinha um preço, que eu sabia como funcionava. Que ele estava fazendo um favor e esperava algo em troca. Vinícius sentiu náusea. Eu corri. Literalmente corri daquele apartamento. E depois fiquei com tanto medo que ele me seguisse, que ele contasse para as pessoas alguma versão distorcida, que eu mal saía de casa. Natália, eu sinto muito. Não quero pena. Ela cortou, olhando para ele pela primeira vez. Eu tô te contando isso para você entender porque eu não aceito ajuda. Porque toda vez que alguém oferece algo de graça, eu fico esperando o momento em que vão cobrar. E eu não posso passar por isso de novo. Não com a Isabela dependendo de mim. O silêncio entre eles era pesado, carregado de toda a dor que ela tinha revelado. Eu entendo, Vinícius disse finalmente. E você tem todo o direito de não confiar. Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Há 4 anos atrás, eu estava dormindo no carro com a Sofia bebê no banco de trás. Minha esposa tinha morrido 6 meses antes, câncer. Eu não tinha família, não tinha suporte. Estava fazendo entrega por aplicativo, ganhando mal, sem conseguir pagar aluguel. Natália o olhou, surpresa. Uma noite, fiz uma entrega para uma senhora chamada Dona Carmen. Ela viu a Sofia no carro, viu meu estado, e ela me ofereceu algo que mudou tudo. Mas não era dinheiro, não era caridade, era conhecimento. Ele contou, então, em detalhes, sobre Dona Carmen. Como ela tinha sido viúva de um padeiro. Como ela ofereceu ensinar as receitas do marido. Como ela deixou claro que não era favor, era legado. Como ela tratou Vinícius com dignidade, nunca com pena. Ela me deu ferramentas, não muletas, Vinícius explicou. Ela me ensinou a pescar, não me deu o peixe, e por causa disso, hoje eu tenho uma padaria, pequena mas minha, e a Sofia tem um lar de verdade. E a Dona Carmen, onde ela está agora? Morreu 6 meses atrás. Coração. Vinícius sentiu a familiaridade da dor. Mas antes de morrer, ela me disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse, Vinícius, você vai encontrar alguém que está onde você estava. E quando encontrar, você vai saber o que fazer. Não pague de volta para mim, pague para frente. Natália ficou quieta, processando. E você acha que essa pessoa sou eu? Eu acho que você é alguém que merece o mesmo respeito que me foi dado. Natália, eu preciso de alguém na padaria. É verdade. Não é invenção. Eu tô fazendo o trabalho de 3 pessoas e tá ficando insustentável. Eu preciso de alguém para gerenciar atendimento, fazer pedidos de material, organizar as redes sociais, essas coisas. Eu não sei nada de padaria. Você não precisa. Você sabe organizar coisas? Você sabe lidar com pessoas? Eu era professora, coordenava eventos escolares, gerenciava pais, organizava calendários.
Então você tem exatamente as habilidades que eu preciso. É meio período, pelo menos no começo. Não é muito dinheiro, mas é carteira assinada com direitos. E se você quiser aprender o lado técnico da padaria, eu ensino. Igual Dona Carmen me ensinou. Natália balançou a cabeça. Você não me deve nada. Eu sei, mas eu devo a Dona Carmen. E eu pago essa dívida ajudando você. É assim que funciona. É o ciclo. E se eu não der certo? Se eu não for boa no trabalho? Então a gente conversa, ajusta, treina. Igual qualquer emprego normal. Natália, isso não é caridade disfarçada. É uma oportunidade real. Você vai trabalhar, vai ganhar seu salário, vai ter que acordar cedo, lidar com cliente chato, fazer estoque. É trabalho de verdade. Pela primeira vez, Vinícius viu algo quebrar na armadura dela. Não completamente, mas uma fissura clara. Eu preciso pensar. Tudo bem. Pensa. Mas pensa de verdade. Não deixa o medo decidir por você. Isabela e Sofia correram até eles naquele momento, suadas e felizes. Mamãe, a Sofia disse que eu posso ir na padaria ver onde o papai dela trabalha. Posso? Natália olhou para Vinícius, então para a filha. Talvez. A gente vê. Era progresso. Pequeno, mas real. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Vinícius ficou sentado na cozinha, pensando em Dona Carmen. Ele tinha uma foto dela na geladeira, tirada no dia em que a padaria tinha aberto. Ela estava orgulhosa, sorrindo, a mão no ombro dele. Eu tô tentando fazer do jeito que você fez, Carmen, ele sussurrou para a foto. Tô tentando dar ferramentas, não esmola, mas é difícil quando a pessoa tá tão machucada. A foto não respondeu, é claro. Mas ele podia imaginar o que Dona Carmen diria. Paciência, filho. Confiança se constrói devagar. Tijolo por tijolo. Os dias seguintes foram de espera tensa. Vinícius e Natália continuaram se encontrando na praça, mas ela não mencionou o emprego. Ele também não pressionou. Então, numa terça-feira, tudo desmoronou. Vinícius estava na padaria quando viu Natália passar correndo pela rua, Isabela no colo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele largou tudo e correu atrás dela. Natália! Natália, espera! Ela parou se virando. O rosto estava devastado. Eu recebi o despejo. 15 dias. Eu não tenho para onde ir. Isabela estava chorando também, assustada pela reação da mãe. Respira. Vamos com calma. O que aconteceu? O dono do apartamento vendeu o prédio. Os novos donos querem reformar. Estão despejando todo mundo. Eu tentei negociar, implorei por mais tempo, mas eles não querem saber. 15 dias, Vinícius. E eu não tenho dinheiro guardado para primeiro aluguel mais calção de outro lugar. Ela estava entrando em pânico, a respiração acelerada. E a Isabela tá com febre. Ela acordou hoje quente, mas eu não posso faltar no trabalho porque eu preciso do dinheiro do dia. Mas eu também não posso deixar ela doente sozinha, e eu não sei o que fazer, eu não sei... Natália. Vinícius segurou os ombros dela gentilmente. Respira. Vamos por partes. Primeiro a Isabela. Vamos levá-la ao posto de saúde. Agora. Eu não tenho tempo. Você tem, eu tô aqui. Vem. Ele praticamente as carregou até o carro, ligou para Rodrigo dizendo que ia se atrasar e levou as duas ao posto de saúde. Isabela tinha uma virose simples, nada grave, mas precisava de repouso e muito líquido. Enquanto esperavam a receita, Natália desabou. Eu não aguento mais. Ela sussurrou, a cabeça nas mãos. Eu tentei tanto, trabalhei tanto, e não importa o que eu faço, nunca é suficiente. Eu tô falhando com ela, Vinícius. Eu tô falhando. Você não tá falhando. Você tá lutando. E você tá lutando sozinha. Mas você não precisa mais. Eu não posso aceitar. Natália, olha para mim. Ela levantou os olhos vermelhos. Aceitar ajuda quando você precisa não é fraqueza. É sabedoria. Eu levei 1 ano para entender isso. 1 ano dormindo no carro, passando fome, sofrendo. Tudo porque eu tinha muito orgulho para aceitar o que Dona Carmen ofereceu.
E você sabe o que ela me disse quando eu finalmente aceitei? O quê? Ela disse: orgulho não alimenta bebê, filho. E não constrói futuro. Às vezes aceitar uma mão estendida é o ato mais corajoso que a gente pode fazer. E ela estava certa. Natália fechou os olhos, lágrimas escorrendo. E se você quiser algo em troca? Eu quero algo em troca, Vinícius admitiu. Natália abriu os olhos assustada. Eu quero que você trabalhe na padaria. Eu quero que você seja pontual, dedicada e profissional. Eu quero que você eventualmente ajude outra pessoa, da mesma forma que eu tô te ajudando. Esse é o preço. Nada mais. O silêncio se estendeu. Isabela tinha adormecido no colo da mãe, a febre baixando com o antitérmico. Finalmente Natália sussurrou. Tá bem. Tá bem o quê? Eu aceito. O emprego. Eu aceito. E ali, naquela sala de espera de posto de saúde, com cheiro de álcool e desinfetante, algo fundamental mudou. Natália tinha atravessado a ponte, e Vinícius tinha honrado o legado de Dona Carmen. O primeiro dia de Natália na padaria Pão Nosso foi uma segunda-feira de outubro, com o céu limpo e aquele cheiro de pão fresco que Vinícius tinha aprendido a amar. Ela chegou 15 minutos adiantada, vestindo uma blusa branca simples e calça jeans, o cabelo preso num rabo de cavalo. As mãos tremiam levemente quando ela empurrou a porta, mas o queixo estava erguido. Orgulho e nervosismo misturados. Bom dia! Vinícius a cumprimentou, limpando farinha das mãos no avental. Pronta para começar? Pronta. A voz dela era firme, mas os olhos revelavam a tempestade interna. Rodrigo, o padeiro principal, acenou da cozinha. Tânia e Carla, que trabalhavam no atendimento, olharam com curiosidade, mas sem hostilidade. Vinícius tinha explicado a situação, de forma resumida e respeitosa, para a pequena equipe. Eles sabiam que ele tinha sido ajudado por Dona Carmen. Entendiam o ciclo. Primeiro, vou te mostrar como funciona o sistema. Vinícius levou Natália para o pequeno escritório nos fundos, um espaço apertado com um computador antigo e pilhas de notas fiscais. Eu sei que parece caótico, mas tem uma lógica. Meio torta, mas tem. Natália olhou ao redor e, pela primeira vez naquela manhã, esboçou um meio sorriso. Eu já vi pior. Você tinha que ver como era a organização da escola onde eu trabalhava. Eles passaram a manhã revisando processos. Pedidos de farinha, fermento, recheios. O sistema de ponto dos funcionários. As redes sociais da padaria que Vinícius atualizava quando lembrava, o que não era frequente. A planilha de vendas que estava 3 meses atrasada. Natália absorvia tudo com atenção intensa, fazendo perguntas precisas, anotando em um caderno que ela tinha trazido. Você tem Instagram Business ou só o pessoal? Ela perguntou, olhando o celular dele. Tem diferença? Ela revirou os olhos. Tem toda a diferença. Com o business você consegue ver métricas, fazer anúncios direcionados, entender seu público. Eu não sei fazer isso. Eu sei. Eu fazia isso para a escola. Posso configurar? Claro. E assim, nas primeiras horas, Natália começou a deixar sua marca. Pequenas eficiências. Ajustes sutis. A energia de alguém que finalmente tinha um propósito além de apenas sobreviver. Na hora do almoço, Vinícius trouxe 2 marmitex de um restaurante próximo. Você não precisa fazer isso. Natália protestou quando ele estendeu um para ela. Eu sei. Mas todo mundo aqui almoça. É parte do dia. Você faz parte da equipe. Ela aceitou, mas ainda com aquela hesitação de quem não estava acostumada a receber sem calcular o custo. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Então Natália falou. Sobre o apartamento. Eu encontrei um lugar. É pequeno, meio longe, mas cabe no orçamento com o novo salário. Posso me mudar semana que vem. Precisa de ajuda com a mudança? Eu não tenho muita coisa. Mas, obrigada. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela o encarou diretamente. Você não me conhecia, não me devia nada. E ainda assim, então sim, eu preciso agradecer. Vinícius assentiu.
entendendo que para ela, expressar gratidão era parte de recuperar a própria voz. As semanas se transformaram em meses. Natália não era apenas competente, ela era excepcional. Em 3 semanas, tinha reorganizado todo o sistema de pedidos. Em 1 mês, tinha criado uma presença digital para a padaria que triplicou os pedidos de encomenda. Em 2 meses, tinha negociado melhores preços com fornecedores e aumentado a margem de lucro em 15%. Você estava desperdiçando seu talento como diarista, Vinícius comentou certa manhã, vendo o relatório mensal que ela tinha preparado. Eu estava sobrevivendo, ela corrigiu. É diferente. Isabela também estava mudada. Com a estabilidade financeira, Natália conseguiu colocá-la em uma escolinha meio período. A menina estava florescendo, fazendo amigos, desenhando sem parar. E ainda era a melhor amiga de Sofia. As duas passavam tardes inteiras juntas, ora na casa de Vinícius, ora no novo apartamento de Natália. Pequeno, mas digno. Um lar. Foi em uma dessas tardes, 4 meses depois do início de Natália na padaria, que Vinícius fez uma proposta. Tem alguém que eu quero que você conheça. Quem? É surpresa. Vem comigo amanhã. Pode trazer a Isabela. A Sofia vai junto. Natália hesitou. Aquele velho instinto de desconfiança surfando por um segundo, mas então relaxou. Tudo bem. No sábado seguinte, Vinícius dirigiu até o condomínio Vila do Mar. O mesmo lugar onde tinha conhecido Dona Carmen anos atrás. Natália olhou ao redor confusa. O que a gente está fazendo aqui? Você vai entender. Eles subiram até o apartamento 304. Vinícius tocou a campainha e uma mulher de cerca de 40 anos abriu a porta. Ela era sobrinha de Dona Carmen, Marcela, que tinha herdado o apartamento. Vinícius, entre, entre! Ela os recebeu calorosamente. E essas devem ser as meninas que você falou. Sofia e Isabela foram direto para uma caixa de brinquedos que Marcela tinha preparado. Os adultos se sentaram na sala. E Vinícius percebeu Natália olhando ao redor, vendo as fotos na parede. Essa era a Dona Carmen. Vinícius apontou para uma foto grande. Uma senhora de cabelos brancos, sorriso gentil, mãos fortes de quem trabalhou a vida inteira. Foi aqui que tudo mudou para mim. Ele contou a história completa para Natália, cada detalhe, as aulas de panificação, as conversas na cozinha enquanto a massa crescia, a sabedoria que Dona Carmen compartilhava junto com as receitas. Marcela escutou com olhos brilhantes. Tia Carmen falava de você com tanto orgulho. Ela dizia que você era a prova de que o legado do meu tio Osvaldo continuava vivo. E agora? Vinícius olhou para Natália. Esse legado continua através de outra pessoa. Natália piscou, processando. Eu trouxe você aqui porque eu queria que você entendesse de onde veio tudo isso. A padaria. Minha vida. Esse conceito de ajudar com dignidade. Veio dessa mulher, dessa cozinha, dessas mãos que me ensinaram a fazer pão e a acreditar em mim mesmo. Tia Carmen tinha uma filosofia. Marcela acrescentou. Ela dizia que conhecimento guardado é conhecimento morto. E que a melhor forma de honrar quem te ajudou é ajudar outra pessoa. Natália ficou quieta por um longo momento. Então, para surpresa de Vinícius, ela começou a chorar. Não soluços dramáticos, mas lágrimas silenciosas de algo sendo liberado. Eu passei tanto tempo com raiva, ela sussurrou. Raiva de todo mundo que me machucou. Raiva do mundo por ser cruel. E eu quase deixei essa raiva me fazer perder a chance de conhecer pessoas boas. Pessoas como você, Vinícius. Como Dona Carmen. Você tinha todo o direito de estar com raiva, Vinícius disse gentilmente. O que fizeram com você foi terrível, mas você não deixou isso te definir. Você continuou lutando, continuou sendo boa mãe, continuou sendo você. Marcela serviu café e bolo, feito com uma das receitas de Dona Carmen, e eles conversaram por horas. Sobre legados, sobre bondade, sobre o poder de uma pessoa mudar a vida de outra. Quando saíram, já era fim de tarde. As meninas estavam cansadas e felizes no banco de trás, cochilando juntas.
Natália olhou pela janela em silêncio enquanto Vinícius dirigia. Obrigada, ela disse finalmente, por me trazer aqui, por me mostrar de onde você veio, por me deixar fazer parte disso. Você sempre fez parte, desde o primeiro dia no restaurante. Eu quase estraguei tudo sendo orgulhosa demais. Não era orgulho, era proteção, e você tinha motivos. 3 meses depois, em uma manhã de fevereiro, algo extraordinário aconteceu. Natália chegou à padaria com um brilho diferente nos olhos. Eu preciso te contar uma coisa. Boa ou ruim? Boa. Muito boa. Ela respirou fundo. Você lembra que eu te contei sobre o diretor, o Paulo Henrique? Vinícius assentiu, sentindo tensão imediata. Eu não fui a única. Uma das outras professoras finalmente teve coragem de denunciar. E quando ela fez isso, mais 4 mulheres apareceram. Todas com histórias parecidas. Todas com medo de falar sozinhas. Mas juntas, elas conseguiram. E ele foi afastado. Está sendo investigado. Provavelmente vai perder tudo. E a escola entrou em contato comigo. Eles pediram desculpas, oficialmente. E limparam meu nome. Deram uma carta de recomendação, admitiram que erraram. Vinícius sentiu emoção apertar sua garganta. Natália, isso é incrível. E tem mais. Eles ofereceram meu emprego de volta, com aumento. Reconhecimento do tempo que eu perdi. O coração de Vinícius deu um pulo. Ele estava feliz por ela, mas também estava com medo de perdê-la. A padaria tinha se tornado tão melhor com ela ali. E o que você disse? Natália sorriu. Eu disse não. O quê? Eu disse não. Porque eu descobri que eu não quero voltar a dar aula. Pelo menos não agora. Eu gosto do que eu faço aqui. Eu gosto de trabalhar com você, com a equipe. Eu gosto de construir algo. E ela hesitou. Eu gostaria de aprender a fazer pão, de verdade, como Dona Carmen te ensinou. Vinícius não conseguiu segurar. Ele abraçou Natália, um abraço fraternal, cheio de orgulho e alívio. Eu vou te ensinar tudo, cada receita, cada segredo. E um dia eu vou ensinar outra pessoa, vou continuar o ciclo. Exatamente. 6 meses completos haviam se passado desde aquele primeiro dia no Sabor Caseiro. Um sábado ensolarado, Natália fez uma sugestão. Vamos almoçar fora? Eu, você e as meninas? Minha escolha de lugar. Claro. Quando o Uber parou em frente ao restaurante, Vinícius entendeu. Era o Sabor Caseiro. O lugar onde tudo tinha começado. Entraram juntos, as meninas correndo na frente. A mesma garçonete estava lá e os reconheceu imediatamente, sorrindo surpresa ao ver o grupo agora unido. Natália pediu para si e Isabela, sem contar moedas, sem verificar preços 3 vezes. Apenas pediu, tranquila e confiante. Isabela, o que você vai querer? A menina nem hesitou. Nuggets de frango com batata frita, igual da Sofia. Todos riram. Era um pedido simples, mas carregado de significado. Aquela comida que tinha sido um sonho distante agora era apenas uma refeição de sábado. Normal. Acessível. Quando a comida chegou, Isabela olhou para o prato com aquele mesmo deslumbramento. Mas desta vez, não havia fome desesperada. Apenas alegria de criança. Mamãe, tá tão gostoso. Eu sei, filha. Isabela pegou um nugget, depois olhou para uma menina em uma mesa próxima. Uma menina pequena, de uns 4 anos, que olhava fixamente para o prato dela com aquele olhar. Aquele olhar que Vinícius reconhecia tão bem. Mamãe, Isabela sussurrou. Aquela menina tá olhando para o meu prato igual eu olhava antes. Natália seguiu o olhar da filha e entendeu imediatamente. Ela viu a mãe da menina, viu a forma como ela estudava o cardápio com ansiedade. Viu sua própria história refletida em outra mulher. O que você quer fazer, Isabela? Isabela pensou por um momento. Então pegou 3 nuggets do seu prato e colocou num guardanapo. Ela desceu da cadeira, caminhou até a mesa da menina e ofereceu. Oi, você quer? Eu pedi demais. A mãe da menina ficou tensa imediatamente, começando a recusar.
Mas Natália se levantou e se aproximou. Por favor, ela disse gentilmente. Não é caridade. É só uma criança compartilhando com outra. A mulher olhou para Natália e algo passou entre elas. Um reconhecimento. Uma compreensão silenciosa de quem já esteve no mesmo lugar. Obrigada, a mulher sussurrou. Quando voltaram para a mesa, Vinícius estava com lágrimas nos olhos. Você acabou de continuar o ciclo. Eu aprendi com você. E você aprendeu com Dona Carmen. E agora Isabela está aprendendo comigo. Natália sorriu. É isso que a gente faz, né? A gente planta sementes. E espera que elas cresçam. Sofia, que tinha assistido tudo com atenção, pegou 2 dos seus nuggets e levou para a menina também. Aqui, agora você tem mais. As 2 meninas voltaram para a mesa, felizes por terem feito algo bom, inconscientes do peso e da beleza daquele gesto. Apenas sendo crianças bondosas que estavam aprendendo que compartilhar não diminui ninguém, multiplica. Naquela noite, depois de deixar Natália e Isabela em casa, Vinícius dirigiu em silêncio. Sofia tinha adormecido no banco de trás, segurando a boneca que um dia tinha emprestado para Isabela e que agora era definitivamente dela. Um presente. Ele pensou em Dona Carmen, em como uma decisão dela de ensinar um estranho tinha criado uma onda que ainda estava se expandindo. A padaria, o emprego de Natália, a estabilidade de Isabela e agora, aqueles nuggets compartilhados com outra criança que precisava. Quantas vidas uma única ação de bondade podia tocar? Quantas gerações? Quando chegou em casa e colocou Sofia na cama, ela murmurou meio dormindo. Papai, a gente fez uma coisa boa hoje, né? Fizemos, princesa. Uma coisa muito boa. A vovó Carmen ia gostar? Ia amar. Então amanhã a gente faz de novo. Vinícius beijou a testa dela. Amanhã e sempre. Mais tarde, sozinho na cozinha, ele pensou na jornada. Do carro onde dormia com Sofia bebê até aquele momento. Todas as pessoas que tinham ajudado. Dona Carmen, principalmente. Mas também o vizinho que ofereceu um banho quando ele não tinha chuveiro. A farmacêutica que deu remédio de graça quando Sofia estava doente. Pequenos gestos que, somados, construíram o caminho. E agora ele tinha ajudado Natália a construir o dela. E ela ajudaria outra pessoa. E Isabela e Sofia cresceriam sabendo que bondade não era fraqueza. Era força. Era poder transformador. Era legado. O telefone vibrou. Uma mensagem de Natália. Obrigada por hoje, por tudo. Você mudou nossas vidas. Ele respondeu. A gente mudou as vidas uma da outra. É assim que funciona. Ela enviou um emoji de coração. Simples, mas significativo vindo de alguém que tinha passado tanto tempo com o coração fechado. Vinícius olhou pela janela da cozinha para a noite estrelada de Praia Grande. Algures naquela cidade, havia outras pessoas lutando como ele tinha lutado. Como Natália tinha lutado. Pessoas que precisavam não de esmola, mas de oportunidade. Não de pena, mas de respeito. E talvez, se cada pessoa ajudada ajudasse outra, se cada gesto de bondade gerasse outro, o mundo pudesse ir mudando. Lentamente. Uma pessoa de cada vez. Não através de grandes gestos heróicos, mas através do que Dona Carmen sempre chamou de pequenas dignidades. Um emprego oferecido com respeito, um conhecimento compartilhado, uma mão estendida sem cobrar o aperto de volta. Ele apagou as luzes e foi para o quarto, grato. Grato por Dona Carmen. Grato por ter tido a chance de ajudar Natália. Grato por Sofia estar crescendo vendo que gentileza não era ingenuidade. Era escolha consciente. E grato por fazer parte de um ciclo que continuaria muito depois dele. Porque legados não morrem. Eles se multiplicam. A história de Vinícius e Natália nos ensina que o maior presente não é dar o que sobra, mas oferecer o que falta. Oportunidade e respeito. Quando ajudamos preservando a dignidade do outro, não criamos dependência, criamos multiplicadores de bondade. E você, conhece alguém que precisa não de caridade, mas de uma chance? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like
E conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.